introdução e depois nós vamos ter a Assembleia Geral Ordinária. Que é a Assembleia? É uma Assembleia mencionada para os membros da igreja batizados para a prestação de contas. Então, o presbítero Luiz de Campos, que além de vários outros que tem também a tesoureira, ele vai expor aqui a parte financeira, quando entrou, o que se gastou, quanto gastou papel higiênico, tudo. E é um momento para você fazer perguntas. Tá? Se você tem uma pergunta para fazer, ou tem uma dúvida, porque ele vai expor, né? Aí tem uma comissão de exame de contas, que é formada por membros que não são líderes. Né? Então, quem é essa comissão? Rosivânia, Raul, Júlia e Márcio, é isso? Márcio. Então, vocês viram ontem, examinaram todas as contas que o desfrutou. Então, aprovaram as contas. Se tiver alguma dúvida na hora, ele vai tirar essa dúvida com o tesoureiro, vai ter que apresentar a notinha que fala por quê. Mas aprovaram as contas, por isso que hoje nós, com as contas aprovadas por esses irmãos, não tem nada a ver comigo, com a liderança do tesoureiro, nada, a gente vai fazer essa assembleia. Aí vocês vão poder perguntar, né? Se tiver dúvida, tá bom? Só que isso é o parlamento da igreja. Quem não é batizado ainda não vai poder participar. Tá? Ah, sim. É a vontade. A vontade. No outro ano, tinha muita gente que não era e ficou. Pode ficar, então. Com certeza. Pode, é bom até porque vai conhecer, por exemplo, Maria, Giovanni, Intervenção, Paulo. É bom para vocês aprenderem como é a igreja presbiteriana, que vai sério com Oficialmente. dinheiro, com oferta, é muito bom. Está todo mundo aí? Ainda falta o pessoal do automático da Giovanni, o grupo, as meninas. Mas falta. Estamos no horário regimental. Espera. E eu queria muito alguém que pegasse o nome das pessoas que estão presentes para eu fazer o sorteio. Sorteio hoje. Estava esperando que eu tivesse chegar. Ah, mas tem problema. Eu acho que dentro tem, porque você vai pegando, vai passando, faz os papéis, quando chegar, vai pegando os nomes, aí no final de tudo eu faço o sorteio. Ninguém mais eu sorteio. Cada domingo, quer dizer, eu acho que vocês contaram no de janeiro. Agora já deu horário. Pode começar. Vamos começar, irmãos, nós vamos orar a Deus, pedir sua bênção. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos por sua presença aqui. Te pedimos que nesta manhã, meus sábios, tenha havido tua palavra, recebendo o dia que o Senhor tem separado para nós. Abençoa todo o trabalho de hoje, nesta manhã, logo pela Assembleia, juntos. Tudo seja para a tua glória, para a tua honra. Nós pedimos tua bênção, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade sobre nós, Pai. Começamos esse trabalho no nome de Jesus. Amém. Eu recebi convência de falar deste assunto, o dom do Espírito, que é tremendamente difícil falar para uma plateia totalmente diversificada. Tem gente que tem 30 anos de igreja, tem gente que está um mês que vem da igreja, tem outros que não sabem nada, outros que têm já uma visão de como são as coisas. Então, nós vamos começar hoje, tá? A falar sobre isso, e a gente vai esquentar mesmo no que vem.
carinho. Né? Outra coisa importante dizer é que eu vou passar a visão da igreja presbiteriana. Né? Como nós interpretamos essa questão e como nos agimos em relação a isso. Né? Então, isso é um número, gostou do Espírito? Isso é um número 6, né? O exercício dos dons espirituais. Primeira pergunta: alguém sabe que um dom espiritual? Poderia responder? Um dom espiritual. Fala, aqui. Dom espiritual? Sim, sim. Sabe? Você que está fazendo isso? Sim. Bom, você explicar, não sei, tipo assim, você tem uma visão, através do sonho, né? A beleza do seu olhos fechados, assim, você consegue ter um dom. Bom, eu não sei se é um dom, mas assim, primeira vez que eu fiz isso, Uma capacitação, né? Isso. Calma aí, eu vou chegar nessa parte. Eu vou ter que ter um dom espiritual, mas me dá uma definição. O que é um dom espiritual? Como você deve perguntar isso a você, o que é um dom espiritual? Não Você pode define. ser o que é. Não, calma aí, Josué. Dom espiritual? O que é um dom espiritual? Eu acho que o dom espiritual é você, por exemplo, anunciar o Evangelho. Não, isso é uma pregação. Uma dom espiritual é uma pregação. Dom espiritual, você pode orar por um enfermo e Deus te dá o dom para você levar por aí, você diversifica um pouco, né? Mas. Amém. Feliz. Não, eu não perguntei que é um dom espiritual. Eu perguntei escola. Me dá uma definição. Uma capacitação de servir. Vamos lá. Todo mundo ajudou a compor a visão. Né? Que o dom espiritual é uma capacitação especial vinda de Deus para você servir na igreja de Cristo. Esta capacitação, há dois tipos de situações. Por exemplo, Você está dando uma posição de igreja? não, eu comecei. Ainda não comecei. Por exemplo, os dons ministeriais, ou seja, ensinar, pregar, às vezes dirigir, muitas vezes recaem sobre pessoas que são mais antigas da igreja, ou que nasceram já diferentes. Se você for ver, 80% dessas pessoas têm mais tempo de igreja. Mas, mesmo que você tenha uma capacitação, esse talento precisa ser tomado por Deus para você ser usado na igreja. Você pode ser um excelente administrador lá fora e você um péssimo tesoureiro dentro. Por quê? Porque você pode dizer, não, eu sei, quando chega aqui, você não consegue exercer sua função como deve ser. Então, muitas vezes, talentos naturais são potencializados por Deus para que se tornem dons espirituais, que são os dons ministeriais, né? Serviço da igreja. Agora, tem outros dons, que quando você se converte, você recebe. Tanto que em 1 Coríntios, está no meu lugar aqui. 1 Coríntios. Ali 12, 8, 10. Não. 1 Coríntios. Diz assim, quando Paulo fala aos Coríntios, já. Ele fala sobre a introdução deles. Acerca dos dons espirituais. Os 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um usando o fim do Espírito. Onde diz, vocês foram requisitos com todos
com toda sorte de dons. Só pode repetir de novo? Oi? Só pode repetir de novo? Só pode repetir de novo? Você pode repetir de novo, mas ele não É achou. primeira Coríntios, Ele não capítulo 1, Primeira Coríntios versículo 7. 12, 7. 1 Coríntios 1, 7. É o único. Ah, não, 1, 7. De maneira, 1, 6 e 7. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Veja bem, está dizendo que ele se converteu? Está dizendo que ele se converteu a Cristo? A igreja de Corinto é uma igreja problemática, certo? Concorda comigo? Essa igreja aqui de Corinto. Tanto que tem um livro chamado A Catástrofe Corintiana, o primeiro time de Corinto, da igreja. Né? Tanto que tinha divisão, falava que era de Paulo, não sei o quê, tinha de tudo no primeiro Coríntios. Mas Paulo, quando começa a escrever a carta, se vocês foram alcançados pelo Evangelho, não falta nenhum dom. Então, quando você recebe a Cristo, você recebe um pacote particular. Na medida de dons, que não é diferente um dos outros. Na medida que você começa a servir, a ter intimidade com Deus, a buscar, esse dom começa a aparecer, a se manifestar. De repente, alguém que você vê postura, eu estou ensinando. Mas porque essa pessoa, ele tinha esse dom já, e na presença de Cristo, ele começou a florescer. Ele vai ser o que quer ser? Não, ele vai ser aquilo que Deus colocou. É por isso que a gente não pode ter ciúme na igreja. Você não pode se comparar. Você recebeu um dom que outro não recebeu. E outro recebeu uma capacitação especial de Deus que Deus quis para ele no mundo. Por isso, qual é a função dos dons do Espírito? Primeiro, é o fortalecimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Segunda função, manter a unidade da igreja. Terceira função, servir. Né? Se tem um dom de orar pelos enfermos, e se eu estou na igreja, eu dou esse dom de orar pelos enfermos, eu vou usar esse dom de orar pelos enfermos para o serviço. E qual é a função maior? É cumprir a grande comissão. Você pode ter todo o dom do mundo, se não pregar o evangelho, não serve para nada. Está certo? Então, a função última e principal do dom do Espírito é para que a gente cumpra a missão da igreja, que ir para o mundo pregar o evangelho. Eles têm que ter um pacote com todos, não tem, não sei o que, falha língua, não sei o que. Tá. Daí, se as pessoas não se convertem, esse dom fica infrutífero. Quando você fala desse assunto, você tem que falar um aspecto geral. É por isso que, embora há posições diferentes em relação aos dons do Espírito, isso não é muito bem, isso não pode afetar a sua vida espiritual. Você também não pode criticar o outro, porque ele vê o dom de forma diferente da sua. Se outro da igreja é meu irmão em Cristo, e ele pensa diferente, ele pratica de forma diferente, ele se sente de forma diferente, se ele está bem com Deus daquela forma, por que eu vou falar mal dele? Agora, há absurdo também, esse absurdo. Eu me lembro que quando eu cheguei em Macaé do Rio para Macaé, chegou o caminho de mudança, não descarregamos as coisas, era porque ser pastor auxiliar do pastor Marcelo, na segunda igreja. Aí daqui a pouco, esse mesmo dia, de noitinho, tocou o campainho. Será que é o irmão? Quando eu ver, alguém falou, o pastor da igreja está? Eu falei, não, eu sou
sou pastor, mas está aqui. Eu cheguei agora e sou auxiliar. Pode entrar, sei lá. Aí veio falar, começou a falar, falei assim, não, eu estou chegando agora para trabalhar. Aí, eis que te digo. Opa! Tu vais cantando. Acabei de Você chegar. está numa caixa de coisa. Já vou para Calma aí. Acabei de chegar, eu me trouxe para cá. Foi uma especial. Amém? Vou descer, vou. Tá, e falou. Eu fui para cá pregar com meu amigo lá, mas jamais passou pela minha cabeça. Eu fui passar, estudar. Então tem você. Eu respeito o irmão, mas ele se perdeu nessa sua função. Então é uma questão muito séria, né? O dom do Espírito são dados à igreja para o fim de unidade, de serviço, de evangelho. Segunda coisa, nós temos que respeitar os outros, né? E a gente, eu sim, temos uma trajetória bem rica nesse sentido. Né? Eu fico com muita vontade para falar sobre esse assunto, porque nós temos as igrejas pentecostais tradicionais, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, que é muito ligado aos dons, Ministério de Madureira, que é um pouco mais suave, e o Assembleia de Vitória de Cristo, que também é mais suave ainda nesse sentido. Nós temos as igrejas históricas, batistas, presbiterianas, metodistas, que são mais abertas. Ou seja, eu sei, né, que existem dons, que há dons extraordinários, porém eu aceito eles quando eles têm uma missão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Qual é o país muçulmano onde mais cresceu o evangelho? Irã. No Irã você pode pregar o evangelho, você pode falar. Se você falar, você vai preso morto. Como é que as pessoas se convertem? Sonhando. Não só 100, 150, 200, sonham com a mensagem e se convertem. Jesus aparece no sonho. A igreja que mais cresceu hoje, a estatística da pessoa, portas abertas. Vai dizer para eles que isso não muda as coisas. Então, essa questão, agora eu tenho uma posição. Depois você diz, depois das experiências históricas, que como eu aceito, são mais moderadas, aceitam, geralmente você pergunta para o presbiteriano, pastor presbiteriano, você, olha, eu aceito alguns dons extraordinários quando existe uma missão. As igrejas neopentecostais, que nasceram, aqueles que têm nomes, né, diferentes assim, novas pentecostais, eles também são muito ligados com o Espírito. As dons fenomenalistas, extraordinários. A gente tem que expressar, não. Você tem que moderar. Você tem que ouvir e ter discernimento, certo? E então você pode caminhar tranquilamente, certo? O que é diferente que a vida bem? A questão do nosso espírito, um posicionamento teológico. Por exemplo, quando a gente fala sobre escatologia, sobre o futuro, você pode ser pré-milenista, tribulacionista, pós-bibelista ou milenista. Ou seja, alguns acreditam que é a Bíblia literal, outros que é figurado e tal. Mas isso que é o Apocalipse, né? Mas isso não tira de você sua fé. Todo aquele que vai voltar. Né? Por exemplo, a gente corpo, alma e espírito, foi corpo e alma e espírito uma vez no futuro. É tricotomista ou dicotomista? Assim é tricotomista. Eu sou dicotomista. Você é menina. Você é uma igreja especial.
Não tem problema nenhum. É que ele me diga. Fica com isso para você que a pessoa, a gente, corpo, alma e espírito, tem coisa diferente. Eu creio que tem o espírito, corpo e alma e espírito são duas funções de uma mesma situação. Ah, perfeito. E a palavra que fala sobre espírito e alma. Diz o alma da terceira da morte. Mas São posições. Não altera a salvação. Está entendendo? Giovanni está dizendo, Giovanni, está entendendo mais ou menos? Que acerta diz que posições. Você torce para o Flamengo. Você gosta de Maracanã, eu gosto de assistir na minha casa, na sofá da minha casa. Você não deixa de ser flamenguista. Sua posição é diferente. E isso não altera por quê? Porque se você for ver, tanto pode ser uma coisa, como pode ser de outra forma. Há versículos que apoiam um lado, interpretar outra coisa, certo? Então, a questão dos dons, dons espirituais, não pode ser usada para desprezar, não se pode usar para achar que é melhor do outro. Porque todas as posições dos dons têm suas vantagens e desvantagens. E você vai passar para a gente como é o seu posicionamento. Sim, ainda não comecei a aula, quando eu disse lá. Por exemplo, aquilo que não crê, os crentes acabaram, não tem mais. Se fechou. Qualquer coisa que Deus vai fazer na sua vida, não vai deixar. Ou não vai aceitar. Eles acham assim. Achar assim que não tem mais que fechar. Está como aquele pastor amigo meu lá, pessoal da igreja lá do Rio de Janeiro. Foi lá para o Nordeste uma conferência. Aí estava ele, foi pregador da conferência, tinha outro, e subiu alguém, traz toca de pedra. E outro pastor espera que orar para a filha e a perna cresceu. Ele orou e a perna. O pastor disse que ele desmaiava. Ela desmaiava. Desmaiava, caiu. Mas você não vai ver. A perna do homem apareceu com o pé. Então veja bem, se você está totalmente fechado, Deus vai dizer. você não vai experimentar certas coisas. Se você é aquele que acredita piamente todos os dons, você pode ficar viciado em ter ouvido ele alguma coisa. Tinha uma senhora aqui, minha irmã, que não está mais aqui, da congregação, que todo mundo, eu ouvi os anjos brilhando para o pastor. Eu vi as mãos brilhando, cara, você me acalha. Todo mundo tinha que ver alguma coisa. Alguma coisa no meio. Então, e às vezes as pessoas acham que os outros ficam esperando que você fale alguma coisa, que diga alguma coisa. E se não tiver algo fenomenal, Sim. a igreja não é. Nada aconteceu. Boa. Não foi mudar, não aconteceu nada. Deixa eu falar só uma coisa. Teve Sim. uma irmã que começou a frequentar aqui, e depois ela parou. Quando eu encontrei, eu perguntei, ela falou assim: é porque lá não cai ninguém com demônio, então não é de Deus. Então você pode ficar. Aqui demônio que acredita que tudo é fenômeno. É como, eu pensei isso no dia. É como um casamento. Eu e o Oscar. Então, eu só vou achar que o Oscar me ama se todo dia ele fizer alguma coisa espetacular. No dia ele entra com um buquê de rosa. No dia seguinte ele entra com um vestido de brotejo. No outro dia uma bolsa. Tem que ter uma coisa extraordinária. Mas o amor, geralmente, é justamente na compreensão, no carinho, no zelo com o outro, cuidado com você vai tropeçar. Isso não foi nada extraordinário eu dizer, cuidado com você vai tropeçar. Mas isso é amor que vem. Então a igreja de Cristo é assim, você
pode viver de extraordinário. Eu vi não sei o quê, eu quero um demônio, aí não sei o quê, a igreja, olha, sem igreja, de poderosa, não tem nada a ver, irmão. Então, por isso, vou botar aqui um pouco. Então, aqueles que não acreditam em nada, né, são chamados de sensacionistas. Acham que vão cessar. Tem muita gente assim. Tem muitos crentes que acham que mas você não pode julgá-lo. Você não pode julgar os pastores. Tem uma tia da Igreja Batista que eu amo, e ela, a Igreja Batista dela, crê que não existe mais nenhum milagre e nenhum dom espiritual se manifesta. Foi naquela época para o fim, naquela época. Eu amo minha tia, é crente mesmo. Eu não vou dizer, ela é cristã, que ela não crê. Não! Nem ela vai me condenar que eu creio. Nem ela vai dizer, ele está fechado, ele só aceita os hinos. a igreja dela, esses cânticos aí, só hino binário. Uma pergunta que eu vou fazer, que só vai tem uma diferença e semelhança. Sim. Já não respondi direito que ele falou que dons espirituais só é para quem tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vem todos. Existe uma diferença, porque o Espírito Santo que levantou uma mulher, derrubou ela com um puxo, depois passar dos anos, levantou ela com o Santo, entrou em competição, não é o Espírito Santo. Então, o dom espirituais, vai se manifestar no Espírito, e não vai precisar do Espírito Santo. É assim, como o Oscar estava falando, no momento da sua conversão, quando você entende que Jesus te salvou, morreu na cruz para te salvar, você é pecadora, você se arrepende e fala, eu quero seguir a Jesus. Nesse momento, o Espírito Santo passa a habitar em você e não tem como os dons não habitarem dentro de você, porque ele é o dom, ele está aqui amarrado nele, ó. Os dons do Espírito Santo faz parte dele. Se ele entrou na Aida, não tem como não entrarem os dons. Os dons entram na Aida e aí o Espírito Santo vai fazer se manifestar o dom. Como ele se manifesta? Se você No buscar, momento que ele precisa para o fim. se você buscar, se você orar, se você necessitar se música, ele vai se manifestar. Ele vão se manifestar. Certo? Fala aqui. Os dons espirituais que não na Bíblia é a pessoa que buscar intimidade com Deus. Sim. Quando você busca intimidade com Deus, Deus capacita com os dons espirituais. Agora, o maior de todos os dons é o amor. O espiritual é o amor. Isso, a primeira diferença. Amor pelo próximo, amor pelas pessoas com problemas. Então, por isso, por exemplo, nessa parte que nós estamos falando, né, quanto mais buscar a Deus, mais intimidade você tem, E mais Deus e mais Deus vai te mostrar, vai puxando os dons de Deus de você. vai te mostrar coisas. Eu vivi coisas, experimentei coisas quando era criança, que eu nunca mais ouvi. E homem, nada espetacular. Vou contar uma coisa aqui, só uma experiência. Homem de Deus, um polonês chamado Bispo. Ele falava muito mal o espanhol, mas ele era evangelista. Ele tinha um trailer, um mecânico, ele pegou um caminhão de ônibus, transformou num trailer, com equipamento de som, então ele pelas cidades parava no espaço para pregar o evangelho. Mas como ele não falava, ele colocava um CNP que vinha dos Estados Unidos, em espanhol, de pregação, então ele botava aquilo e pregava o evangelho naquele lugar que não tinha igreja. Tinha um lugar chamado Freire, que o pai tinha nascido, tipo Conceição, que não tinha igreja, né? E meu pai, de vez em quando, ia lá, tinha algumas pessoas crentes, alguns parentes que não eram crentes, que estavam querendo evangelizar. E um dia eles disse: por que a gente não vamos lá, a gente não vai lá na cidade de Sua Santa Natal e a gente faz uma semana de campanha
Você prega à noite, vai todo feliz, vamos lá. Aí eles oraram, aquele homem orava 3, 4 horas por dia. Orava 5 horas, não viu se levantava, não tinha feito nada. Dá 4 horas de joelhos. Todo dia era assim. Meu pai, que era uma oração, não aguentava ficar 4 horas de joelhos, não ficava. E eles saíram para procurar um lugar. Aí meu pai disse: eu conheço, vamos colocar numa praça, onde tem muita criança, tem muita gente. Aqui a gente para o evangelho. Tem pessoas, não? Você não faria alguma coisa? É lógico, usa a lógica do lugar popular, de bastante gente. Aí eles saíram com o trem e começaram a rodar a cidade, povoar. Rodaram, disse: não é aqui. E o homem dirigindo, não é aqui. Não será o protagonista, não é aqui. De repente, começaram a sair da cidade. Saíram da cidade para um lugar no campo, no meio do mato. Não tinha nada, a cidade estava lá, tinha uma árvore, e aí o missionário disse: aí meu pai olhou para outro lugar, que ele estava com ele, que eu conhecia. Eu disse: será? Não podia respeitar, porque foi uma adoração. Mas aqui não tem nada. Pararam o caminhão embaixo da claro, a cidade estava lá. Não tinha nada. Aí eles botaram os bancos, e o povo que saía do ônibus, assim, meu Deus do céu. Já viajei com esse missionário maravilhoso. Aí o missionário falou: pode fazer o convite para começar a buscar nós que o irmão vai pregar. Aí tinha muitos, mas 10 bancos de madeira vazios, não tinha ninguém no mato, só mosquito. Aí meu pai falou assim: atenção! Hoje não queremos pregação do evangelho. Ei, paciente, nada. Aí o pessoal vai orando. Muito rápido. 19 horas. Quando foi 18h30, para longe um ônibus. E começou a descer gente. E meu pai percebeu que na frente do lugar tinha uma trilha. Essa cidade vive em função de uma indústria láctea chamada Manfrey, faz leite, manteiga, essas coisas que tem. Então os funcionários pararam lá e vinham andando até a cidade. Para o ônibus se vinha passaram e começaram a sentar nos bancos. E para outro ônibus começaram a sentar nos bancos. Meu pai chegou em casa contando branco. Ele disse: gente, quando vi todos os bancos cheios, no mato, sem nada, eu preguei. E disse: 18 pessoas se converteram a Cristo em 18. Quem revelou para aquele pregador que aquele lugar ia encher de gente no meio do nada? Só ele sabe. Então, eu estou de coisas para a gente respeitar e entender essas coisas que são maravilhosas. A gente tem que, nesse aspecto todo, se a gente vai entrar nesse assunto Domingo que vem vai ter 1 hora de aula. isso, uma olhada, a gente vai entrar bem. Vai continuar. Mas, o que eu acho muito interessante, para a gente entender como se posicionar, como agir, como aproveitar, como respeitar as posições e deixar que o principal função do corpo seja essa unidade, serviço, servir ao corpo e a missão de Cristo. Então, que Deus abençoe. No ano que vem nós vamos terminar, continuar. Não diz nosso irmão que horário, a classe tem hora, tem dia para começar a para terminar. Agora é a assembleia de prestação de contas. Não saiu ninguém não. Vamos fazer uma oração? Vou pedir para o querido amigo, a Miss 2.